A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Que a paz seja com cada um de vós, amém? Por favor, pegue a palavra de Deus, vamos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24. Lucas 24, nós vamos fazer a leitura dos versículos 5 e também do versículo de número 6. Lucas capítulo 24, versículos de número 5 e 6. Se você estiver sem a palavra de Deus, chega perto de alguém que tenha uma Bíblia em mãos. Se você for fazer o uso da Bíblia eletrônica, simplesmente ponha o telefone no modo silencioso para não tocar e não atrapalhar no momento da pregação. Se você tiver dificuldade, faça o sinal com a sua mão, os nossos obreiros irão até onde você se encontra, irá ajudar você a achar. Amém, minha gente? Quantos encontraram, diga glória a Deus. Está escrito assim: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Eu vou ler pela segunda vez, escute atentamente. Está escrito: e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Amém? Era domingo pela manhã, um pouco mais cedo do que o horário que nós estamos agora. Essas três mulheres foram até o sepulcro, onde Jesus havia sido sepultado. E o objetivo delas era perfumar o corpo do Senhor. No entanto, quando elas ali chegaram, se depararam com o túmulo aberto. A porta, no caso a pedra que tapava a entrada do túmulo, a porta do túmulo, havia sido removida. Elas entraram e elas ouviram dos anjos de Deus, dos anjos do Senhor, esta frase: por que buscais o vivente entre os mortos? Ou seja, por que vocês estão buscando um homem vivo entre os que morreram? E aí ele diz: não está aqui, ele ressuscitou. Amém, minha gente? A ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é a doutrina básica e fundamental de todo o cristianismo. A nossa fé está baseada na ressurreição do Senhor. Porque se uma pessoa é cristã e ela não acredita na ressurreição de Cristo, ou se ela se diz cristã e não acredita na ressurreição de Cristo, então ela não pode ser considerada cristã. Porque nós temos duas esperanças. Quais? Primeiro, que Jesus um dia voltará, amém? E que haverá ressurreição dos mortos. Por quê? Porque se Cristo ressuscitou, nós que
iremos morrer, em Cristo também um dia iremos ressuscitar. Porque se Jesus não tivesse ressuscitado, como alguns acreditam que não, toda a nossa esperança na ressurreição dos mortos era vã. A nossa fé era inútil. O que nós estamos fazendo hoje aqui seria apenas um engano e uma perca de tempo. Mas não. Nós cremos que um dia sim Ele voltará. Essa esperança se mantém viva dentro de nós. E nós cremos também que se um dia morrermos, antes da vinda dEle, quando Ele vier, nós iremos ressuscitar e com Ele nós estaremos. Existem inúmeras crenças e religiões por aí afora. Existem inúmeros líderes religiosos pelo mundo afora durante toda a história da humanidade. Mas nenhum está vivo. O nosso Senhor vivo está. O túmulo dele está vazio. Ele ressuscitou. Quem crê que Ele está vivo, diga glória a Deus. Então eu leio e você lê após mim em bom tom e alta voz. Vamos lá. Diga, porque, com muita fé, povo de Deus, porque buscais o vivente entre os mortos, não estar aqui, mas ressuscitou. Diga, ressuscitou. Você crê nessa palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte, bem alto esta palavra. Ele está vivo, igreja. Ele ressuscitou, oh glória. Aplaude e glorifica o Cristo ressurreto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós não estamos aplaudindo a um Deus que está morto. O nosso Deus vivo está e reina em seu trono de glória. Fale conosco agora através da pregação dessa palavra. Ninguém veio aqui ouvir homem, ó Pai. Todos querem ouvir Tua voz, então que eu diminua e que o Senhor cresça. Toma os meus lábios, fala através da minha vida. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia, Senhor, Tua palavra com poder e autoridade, e que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Sentem-se, por favor, podeis tomar o vosso assento. As pessoas começaram a tomar conhecimento da ressurreição do Senhor logo pelo domingo de manhã. As mulheres que eram fiéis, seguidoras do Senhor, foram até o túmulo onde o corpo de Jesus havia sido sepultado. Mas quando elas chegaram lá, elas tiveram uma grande surpresa. O medo tomou conta do coração delas, porque elas imaginaram, entraram aqui e roubaram o corpo do Senhor, fizeram outra maldade com o corpo do nosso Senhor. Mas de repente, elas encontram com anjos enviados do próprio Deus, anjos que vieram do céu, que disseram isso para elas. Porque vocês estão procurando um homem vivo entre os que morreram? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vamos acompanhar isso na palavra. Mateus 28. Você está em Lucas, volta para Mateus 28, versículo de número 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo, descendo do céu, chegou removendo a pedra
e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como o que, minha gente? E como mortos. Mas, como nós sabemos que o inimigo se levanta de forma voraz contra a fé cristã, olha o que acontece aqui a partir do versículo de número 11. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram os príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando o conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até quando, pessoal? Até os dias de hoje. Até os dias em que em que Mateus escreveu, e até os dias de hoje, literalmente. Muitos em Israel acreditam nesta mentira. Mas nós sabemos que é uma grande verdade, sim ou não? Nós que somos cristãos, cremos em Jesus, nós sabemos que se trata de uma grande verdade. E o Evangelho está baseado, o Evangelho está fundamentado, o Evangelho, ele, sem a ressurreição de Cristo, ele não teria força nenhuma. Por isso que eu quero compartilhar com você hoje é o seguinte: se Jesus não tivesse ressuscitado, se realmente o que esses homens inventaram fosse verdade, não, os discípulos dele vieram aqui, abriram o túmulo e roubaram o seu corpo. Se realmente isso fosse verdade, se o que algumas religiões e crenças por aí afora pregam, divulgam, fosse verdade, se Jesus não tivesse ressuscitado, o que realmente teria acontecido? O apóstolo Paulo escreveu em sua carta um capítulo inteiro para falar disso. Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios 15, e aqui nós vamos analisar o que teria acontecido se Jesus não tivesse ressuscitado. 1 Coríntios 15, e aqui nós ficaremos. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Eu não vou ler o capítulo todo, porque esse capítulo ele tem 58 versículos, mas eu vou ler do versículo 12 em diante, e aqui nós iremos obter algumas respostas. Veja, 1 Coríntios 15, versículo de número 12, está escrito assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. O que Paulo estava dizendo aqui? Paulo estava pregando que haverá ressurreição dos mortos. Ou seja, nós vamos morrer se Jesus não voltar antes. Eu não sei se nós vamos fazer parte de um grupo seleto de cristãos que não irão passar pela morte. Porque tem gente que diz assim: pastor, todos irão morrer. Nem todos irão morrer. Se você crê em Cristo, se você crê no arrebatamento, haverá um grupo de cristãos vivos no dia da volta do Senhor, que não passarão pela morte, que serão arrebatados dessa terra em um piscar de olhos, como a Escritura nos ensina, como um relâmpago que ilumina uma extremidade ou outra do céu.
e irão encontrar com Jesus, que estará em oculto lá nas nuvens. Quem crê na salvação aqui, diga amém. Você crê que você vai ser salvo? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, ó. Você sente medo quando eu falo isso? Você fica preocupado se eu falar? Se Jesus voltasse agora, ninguém aqui iria morrer, porque você disse que você está salvo. Imaginou? De repente, Jesus volta. Agora, eu estou falando agora. O que iria acontecer? Ninguém aqui iria morrer, contando que todos aqui estão o que, pessoal? Estão salvos. Mas ainda que você morra, amém, pessoal? E pastor, vira essa boca para lá, nem fala disso. Não, você não tem que ter medo da morte. Só tem medo da morte quem não tem certeza da salvação. Ninguém quer morrer e você não tem que querer a morte, pelo contrário. Porque a vida é uma dádiva dada por quem? Por Deus. Viver é Cristo. Amém? Mas morrer é o quê? Morrer é lucro, morrer é ganho. Porque quem morre em Cristo será por Ele ressuscitado. Então, uns acreditavam que não. Tinha pessoas ali em Corinto que não acreditavam nisso, que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Você entende isso? Tinha pessoas ali que não acreditavam na ressurreição dos mortos. Já muitos outros sim. Então Paulo está dizendo: como que vocês não acreditam que os mortos irão ressuscitar, se Cristo ressuscitou dos mortos? Ou seja, vocês acreditam na ressurreição do Senhor e não acreditam que haverá ressurreição dos mortos? É isso que ele está dizendo aqui. Amém? Continuando o versículo de número 14. E se Cristo não ressuscitou, aqui é que está o detalhe, ó. Logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Porque ele está dizendo assim: se você não crê que os mortos não irão ressuscitar, então, de igual modo, vocês não creem que Cristo não ressuscitou. É como se ele dissesse: para vocês, Cristo está morto. Amém, pessoal? Logo, se Cristo está morto, se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é inútil e a nossa pregação não tem valor nenhum. Primeira coisa, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé, a fé que declaramos ter, a fé em Cristo Jesus, seria vã. E o que é uma coisa vã? É uma coisa inútil, é uma coisa sem valor. Entende isso? Como também a pregação. Essa pregação que tem sido feita, iniciada ainda pelo próprio Cristo até hoje, seria simplesmente uma perda de tempo ao longo de 2000 anos de Cristo até aqui praticamente. É como se o que eu estou fazendo aqui, às quartas, sextas e domingos, e todos os demais pregadores, líderes, o evangelho em si, a pregação do evangelho em si, fosse uma coisa inútil e desnecessária, e a fé que nós temos em Cristo Jesus também fosse vã. Ou seja, a nossa fé, ela tem a base, a ressurreição de quem? A ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como muitos acreditam, a nossa pregação e a nossa fé, ela seria vã, ela seria inútil, ela seria desnecessária. Quem está compreendendo? Mas ele ressuscitou, ele está vivo, e nós não estamos aqui perdendo tempo. Nenhuma palavra que foi ministrada dessa escritura foi em vão. Isaías escreveu dizendo que esta palavra, ela não volta vazia. Ela produz o resultado para o qual ela foi mandada. Tudo aquilo que você já ouviu até hoje dessa palavra, como também tudo aquilo que você mesmo já ministrou,
toda a pregação que você já fez, todas as pessoas que você já evangelizou e todas as vezes que essa palavra foi ministrada, em todos os momentos ela produziu resultado. Essa palavra, ela é poderosa, ela é viva, e a sua fé, ela não é uma fé inútil e desnecessária. Essa fé é a fé que vai fazer você viver muitos resultados da parte de Deus aqui nessa terra, e é essa fé, mediante a graça, que vai te levar para o reino dos céus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém? Segundo, só que nesse capítulo Paulo explica, versículo 15: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a quem? A Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Amém, pessoal? A segunda coisa que Paulo está dizendo, se você tem caneta e você não tem problema de riscar a Bíblia, grifa essa parte que diz assim, no versículo de número 15: como falsas testemunhas de Deus. Ou seja, o nosso testemunho seria falso. E o que é uma coisa falsa, pessoal? Uma coisa sem valor. É uma coisa mentirosa. Todos nós aqui também estaríamos mentindo. Quem está no Evangelho aqui há mais de um ano? Quem está no Evangelho há mais de um ano? Todo mundo, lógico, né? Pelo menos eu acredito, quase todo mundo. Mas vamos aumentar. Quem está há mais de 3? Quem está há mais de 5? Estou só esperando chegar no seu número, tá, vó? Quem está há mais de 10? Tem alguém há mais de 15? E há mais de 20? Mais de 20 anos no Evangelho? Mais de 25? É mesmo? A sua vida, esse tempo todo, foi uma mentira até aqui. Amém? Tudo que você fez na fé, tudo o que você praticou na sua fé em Cristo Jesus seria uma mentira. Seu testemunho seria falso. O Evangelho em si, a obra de Deus em si, seria uma grande farsa. Porque tudo está fundamentado que o nosso Senhor, Ele morreu, é verdade. Amém? Mas no domingo pela manhã, Ele ressuscitou. Se Ele não tivesse ressuscitado, tudo o que nós já vivemos aqui seria uma grande farsa, seria tudo mentira, seria tudo falso. Quem entende isso, diga amém. Não dá para pregar a palavra sem deixar, ou melhor, sem pregar a ressurreição de Cristo. Versículo de número 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Ou melhor, também Cristo não ressuscitou. Versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé, e ainda o quê? Permaneceis nos vossos pecados. Se Jesus não ressuscitou, terceiro, os pecados não seriam remidos. Os pecados não seriam o quê? Não seriam perdoados. Amém, minha gente? Você sabe que o pecado é que levará o homem para o inferno, sim ou não? É o que vai levar o homem para o inferno, é o pecado. As pessoas vão arder no lago que arde com fogo e enxofre para a eternidade inteira, colhendo do fruto que plantaram quando vivo nessa terra estiveram. Eu sei que há inúmeras visões teológicas, interpretações, como por exemplo,
a visão da predestinação, que Deus escolheu aqueles que seriam salvos. Eu não creio nessa visão porque eu acredito que se fosse dessa forma, Jesus não teria dito: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu acredito que a salvação, ela foi nos dada por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz que a nossa salvação não é por obras, mas é pela graça, mediante ao quê? Mediante a fé. Amém, pessoal? Então, a graça já nos foi dada, ou seja, é algo grátis, é algo gratuito, favor imerecido, enfim. Mas nós precisamos ter fé. Essa fé é algo que nós adquirimos por meio do quê? Por meio da palavra. Então, para que uma pessoa seja salva, ela tem que ouvir a palavra, ela tem que conhecer a palavra. A partir do momento que ela conhece a palavra, a fé passa a ser gerada dentro dela. O Espírito Santo começa a trabalhar na vida dela. E a partir de então, ela começa a ter consciência do pecado que ela comete. Ela se arrepende dos pecados, ela confessa as suas culpas, pede perdão a Deus e Deus assim os perdoa. Amém, minha gente? Porém, se Cristo não estivesse vivo, ou seja, se Jesus não tivesse ressuscitado, todos os nossos pecados iriam permanecer em nós. E esses pecados iriam nos condenar, iriam nos levar ao inferno. Como vai levar a muitos, eu vou além, como já levou a muitos. Porque muitos morreram sem se arrepender. Porque muitos morreram sem confessar as suas culpas. Porque muitos morreram sem reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Quando você ouve isso, a primeira coisa que vem na sua mente, eu acredito porque isso acontece comigo, são justamente pessoas da nossa família, que nós sabemos que morreram sem se arrepender dos pecados. Que nós sabemos que tiveram tempo e ouviram a palavra e ainda assim rejeitaram a palavra. Como diz um ditado antigo, não adianta chorar o leite derramado e nem por aquilo que passou. Veja daqui para frente. E agora cuide de levar aos que estão vivos essa escritura, para que eles possam se arrepender, crer em Cristo Jesus e pelo sacrifício de Cristo Jesus, ainda que morram, sejam ressuscitados para com Ele reinar para todos sempre. Amém, minha gente? O que passou, passou. Agora tem que olhar para frente. Continuando, versículo de número 18. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Paulo, ele usa o termo dormir mais de uma vez. Ele faz essa referência para os que morreram. No entendimento do apóstolo Paulo, os que morrem, eles dormem. Eu quero que você marque aqui e vá comigo para Tessalonicenses, por favor. Eu não queria sair de Coríntios, não, mas eu gostaria de ler com você esse texto aqui. 1 Tessalonicenses, tá? Eu costumo dizer que esse texto aqui é o texto dos velórios. Porque a maioria dos pastores, quando vão pregar num velório, usa esse texto. Quando não usam esse texto, usam o texto da ressurreição de Lázaro. E esse texto aqui, ele é muito usado em pregações feitas em velório. Eu creio que praticamente todos aqui já foram em velório, né?
Mas um velório de um cristão, de um servo de Deus, quem já foi no velório de servo de Deus? Ninguém foi no velório cristão. É totalmente diferente de um velório de uma pessoa que não é cristã. Tem tristeza? Tem. Tem choro? Tem. Tem dor? Tem. Tem lamento? Tem. Mas há um consolo no coração das pessoas. Há um conforto no coração das pessoas. Porque elas sabem que aquele corpo que está ali, antes tinha uma alma e um espírito. Aquele espírito voltou para Deus e aquela alma está em repouso, está em descanso. Porque foi de um cristão, de um servo temente e fiel a Deus. Amém, pessoal? Olha o que vai dizer Paulo aqui. Eu vou ler a partir do versículo de número... Eu falei para você no capítulo 5, foi isso? Mas é o 4, tá? Perdão aí por ter falado que é o 5. No 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Veja que ele usa mais uma vez esse termo. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Deu para entender, né, pessoal? Paulo está dizendo que os que morreram irão o quê? Ressuscitar e serão os primeiros a subir. E logo em seguida os que estiverem vivos. Amém, minha gente? Pastor, mas eu já ouvi que é diferente. Eu também. Eu já ouvi que quando a pessoa morre, automaticamente ou ela vai para o Hades. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Ou ela vai para o seio de Abraão, onde estava o Lázaro. E que a pessoa ela fica consciente. E agora, pastor, o que é que o senhor me diz? Vamos esperar morrer para saber. Amém, pessoal? Por quê? Porque há uma grande parte de teólogos que defendem uma tese. E por que eu uso os teólogos? Porque esses homens se dedicaram e se dedicam a vida inteira a estudar a Escritura. E uma outra parte que acredita que vai ser conforme está escrito na parábola do rico e do Lázaro. Uns afirmam que aquela parábola é literal, realmente Jesus está dizendo o que vai acontecer. Outros acreditam que não é apenas uma parábola, uma figura de linguagem. Ainda que Jesus use as parábolas para retratar um fato do cotidiano ou de um fato futuro, aquilo é apenas uma ilustração. O que está correto é o que diz Paulo: morreu, dorme. Outros não, o correto é morreu, Hades, que ainda não é o inferno, não é o inferno ainda. É como se fosse ali um lugar onde a alma da pessoa estará à espera do julgamento. Como também o seio de Abraão ou o paraíso, usando a referência que Jesus falou para aquele homem que estava do lado dele na cruz, quando Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Aí talvez isso possa criar uma dúvida. Pessoal,
Depois de fazer os cursos de teologia da paz e vida, depois de ler e de estudar a Bíblia, eu cheguei a uma conclusão. Tem coisas que só serão nos reveladas no dia que Deus decidir revelar. Amém, pessoal? Só tem coisas que nós só teremos conhecimento quando Deus decidir que nós iremos conhecer. E não cabe a nós querer ter uma única verdade. Cabe a nós servir a Ele. E se vamos para o seio de Abraão, amém. Amém ou não amém? E se vamos dormir, como diz o apóstolo Paulo, e esperar a ressurreição, a vinda do Senhor, amém também. O que importa para mim é estar com Ele e conhecê-lo. Eu tenho uma grande vontade de conhecer Jesus, não sei você, de olhar assim para o rosto dele e ficar o admirando e o louvando a vida eterna para todo sempre. Quem tem essa vontade também? Oh, glória a Deus! Ele vai voltar e Ele é conosco aqui nessa terra, e um dia Ele voltará para nos levar para estar com Ele para toda a eternidade. Oh, glória! Amém, gente? Mas se Ele não tivesse ressuscitado, isso não seria possível. Se Ele não tivesse ressuscitado, seria como alguns pregam, né? Morreu, acabou. Ponto final. E quem pensa nisso, quem entende dessa maneira, tem uma certa comodidade. Por quê? Porque, minha gente, é só você parar para pensar. Morri, não tem mais nada, acabou, ponto final. Então eu vivo a vida do jeito que eu quiser. É ou não é? Se eu quiser roubar, matar, prostituir, enganar, mentir, fazer o que me der na cabeça, eu faço. Quando eu morrer, não vou ter consequência de nada do que eu fiz, porque morreu, apagou, desligou, não acontece mais nada. Quem entende? Quem pensa que não há a tal da vida após a morte, como muitos costumam dizer, tem um entendimento muito pequeno, é lógico, mas cômodo, porque eu faço o que eu quiser. Você pode se desviar agora. Você pode voltar para a embriaguez, para os vícios, você pode voltar para a prostituição, você vai fazer o que bem entender da sua vida, porque não vai ter consequência. Morreu, acabou, apagou tudo, não existe céu, não existe inferno, Deus e o diabo é história contada, e etc, etc, então tudo bem. Mas a gente sabe que é totalmente diferente. 1 aos Coríntios 15. Se Jesus não tivesse ressuscitado, versículo de número 19. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ou seja, seríamos pessoas infelizes, né? Porque estaríamos esperando algo só dessa vida. Mas aí Paulo diz assim, ó: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Foi o primeiro. Porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Quem crê nessa palavra? Fica de pé, por favor. Jesus está vivo ou não, igreja? Jesus está vivo.
Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.